Olá, estudante! Se você é da turma ITA ou IME vai fazer um desses dois vestibulares, já deve ter visto essa questão e, ao olhar a resolução, isso pode ter te deixado um pouco assustado e talvez você nem sequer tenha entendido o que aconteceu. Pois eu venho te propor uma solução mais simples do que o que eu tenho visto por aí. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha, quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário pra gente aqui no vídeo. Se você quer que a gente faça a solução pedreira, deixa aqui que, quem sabe, eu crio ânimo e faço para você. Então vamos para a solução mais tranquila. E vamos ao enunciado do problema. Um espelho plano de superfície infinita desloca-se na horizontal com velocidade constante v. Um objeto pontiforme se desloca na vertical, também com velocidade constante de mesmo valor v, e no instante t igual a zero, as posições do espelho e do objeto estão em conformidade com a figura. Considerando que no instante t igual a alfa, ocorre o choque do objeto com o espelho, determine a. As componentes vertical e horizontal da velocidade da imagem desse objeto refletida no espelho e b. O instante alfa em que o objeto e o espelho se chocam. Vamos inicialmente revisar alguns temas que estão relacionados a este problema. Vem comigo. Dentre nossas ideias iniciais, vamos ao estudo do espelho em repouso. O espelho, então, será o nosso referencial. Se nós movimentarmos o objeto na direção perpendicular à do plano do espelho, a velocidade que a imagem vai apresentar vai ser igual a menos o vetor velocidade do objeto nesta direção perpendicular. Como o espelho está em repouso nesse referencial, eu posso dizer então que a velocidade da imagem em relação ao espelho na direção perpendicular vai ser menos a velocidade do objeto em relação ao espelho nesta direção perpendicular. Mas velocidade relativa é a velocidade de um menos a do outro. Então, se o espelho se movimentar em relação à Terra, por exemplo, a gente pode reescrever esta expressão. E assim podemos dizer que VI, a velocidade da imagem nesta direção perpendicular ao plano do espelho, menos a velocidade do espelho, que deveria se mover nesta mesma direção, é igual a menos a velocidade do objeto nessa direção perpendicular menos a velocidade do espelho na perpendicular. Então, isso daqui vai nos levar a uma expressão geral, na qual nós vamos observar que a velocidade da imagem vai ser 2 vezes a velocidade do espelho menos a velocidade do objeto, sempre considerando o movimento acontecendo na direção perpendicular à do plano do espelho. Caso o objeto venha a se mover na direção paralela do plano do espelho, a imagem vai se mover na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo valor de velocidade. Então, VI na paralela é igual a VO na mesma paralela. Veja que aqui não há troca de sentido como ocorre na situação anterior. Agora, muita atenção no que eu vou dizer. O movimento do espelho na direção paralela do plano dele não altera a posição da imagem. Veja que eu desloquei aqui o nosso espelho na direção paralela à do plano dele e isso não mudou a posição da imagem. Estes são os temas que a gente vai utilizar para a resolução do nosso problema. Muita atenção aqui. E agora vamos atacar a questão. E eis que este desenho representa o que o problema trouxe para a gente. Mas olha ali a velocidade do espelho. Nós vamos decompor esta velocidade do espelho em componente perpendicular e componente paralela ao plano do espelho. Decompus a velocidade v do espelho nesta componente que é perpendicular ao plano do espelho de valor v seno de 60. Veja que esta componente está separada daqueles 60 graus. O valor do seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a velocidade do espelho nesta direção perpendicular à do plano dele vai ter valor v raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma que fizemos a decomposição da velocidade do espelho, vamos decompor a velocidade do objeto.
Nós vamos ter uma componente na direção paralela ao do plano do espelho e outra na direção perpendicular. Agora vamos ver que ângulos estão aqui envolvidos. Se ali vale 60, aqui também vale 60 graus. Mas você deve observar que aqui é um ângulo de 90 graus. Se aqui vale 60, o complementar para dar os 90 vai ser de 30 graus. Então, bem aqui, nós temos os 30. O que nos vai permitir escrever que a velocidade do objeto na direção paralela vai ser igual ao valor de v vezes o cosseno de 30 graus e a velocidade do objeto na direção perpendicular vai ser o valor de v vezes o seno de 30 graus, usando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Agora que já temos esses valores das componentes da velocidade do objeto, nós vamos às componentes da velocidade da imagem. A gente viu que essa imagem, tal qual o objeto, deve ter componentes aqui na direção paralela. Então, vou chamar aqui VI na paralela e na direção perpendicular também. Quanto a essa daqui da direção perpendicular? Não sei, mas uma coisa eu vou te dizer. Aquela da paralela, a gente sabe. Na direção paralela, a velocidade se equivale à do objeto. Então, esta daqui vai ser igual à velocidade do objeto na direção paralela, que, por sua vez, é igual a v raiz de 3 sobre 2. E essa daqui na direção perpendicular. Agora, nós vamos usar aquela dica de como calcular a velocidade da imagem quando o espelho e o objeto se movimentam. Mas cuidado com o tratamento vetorial. A velocidade da imagem na direção perpendicular à do plano do espelho vai ser 2 vezes a velocidade do espelho nesta direção, menos a velocidade do objeto nesta direção. E aqui a gente vai precisar de atenção ao dar o tratamento vetorial. Eu vou chamar aqui este vetor unitário. Olha aqui, vamos usar um vetor de módulo 1 e vou chamá-lo de U chapéu, certo? Vou colocar um chapéuzinho neste U e indicar que é um vetor unitário nesta direção. Vamos agora observar os valores envolvidos. E aqui vem o detalhe que faz muita pessoa errar este problema. A velocidade do espelho vai ser v raiz de 3 sobre 2, que a gente já havia calculado aqui, vezes o chapéu. Está no mesmo sentido, ó. Está aqui a velocidade do espelho. Já o vetor velocidade do objeto nesta direção vai ser menos v sobre 2 o chapéu, porque está no sentido contrário ao do U. Com isso, a gente vai fazer a substituição e encontrar que vetor representa isso daqui. E nessa história, VI vai ser 2 vezes o VE, v raiz de 3 sobre 2U, menos o VO, que é menos v sobre 2 o chapéu. Vamos colocar o chapéuzinho aqui. Vamos às contas. Colocando-o em evidência e fazendo as contas, nós chegamos a esta resposta. Desprezando a ideia vetorial, o módulo deste vetor será igual a v raiz de 3 mais v sobre 2. E isso nos leva a estas duas componentes. Mas o problema é que eram as componentes horizontal e vertical. Então, nós vamos pegar este conjunto de equações e levar para os eixos x horizontal e y vertical. Observe o VI paralelo, que eu vou decompor na direção horizontal, VI paralelo vezes o cosseno de 60 graus, e a outra componente vertical, VI paralelo vezes o seno de 60 graus. O VI perpendicular também vai ser decomposto em VI perpendicular cosseno de 30 graus e o VI perpendicular vezes o seno de 30 graus.
Agora, nós vamos às resultantes na direção x e na direção y. A componente x da velocidade da imagem vai ser a soma destes dois valores, que eu coloquei aqui. Substituí o cosseno de 60 por 1/2 e o cosseno de 30 graus por raiz de 3 sobre 2. Fiz a conta e cheguei ao resultado de Vix igual a v sobre 2 vezes raiz de 3 mais 3. Vamos agora encontrar o resultado na direção y, fazendo o que está para cima menos o que está para baixo. Na direção y, nós vamos ter, então, VI paralelo seno de 60, mas o VI paralelo é V raiz de 3 sobre 2, e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. E o VI perpendicular seno de 30, só que o VI perpendicular tem este valor, e o seno de 30 vale 1/2. Simplificando isso daqui, nós chegamos a esta resposta, v sobre 2 vezes 1 menos a raiz quadrada de 3. Com isso, nós concluímos a primeira pergunta, A. A pergunta B quer saber quanto tempo vai demorar para que ocorra a colisão entre o objeto e o espelho. Para encontrarmos o tempo até a colisão, seria interessante trabalharmos com o deslocamento que vai acontecer na direção perpendicular à do plano do espelho. Eu vou dizer que daqui para cá, esta distância vai ser a distância na perpendicular. E a gente consegue encontrar o valor dessa distância em função da outra que foi fornecida pelo problema, observando este triângulo retângulo que eu estou destacando de verde. Então, olhe para este triângulo aqui e, observando este triângulo, veja quem seria o seno de 60 graus, que a gente já sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Seria o cateto oposto, esse deslocamento na perpendicular, sobre a hipotenusa, que é o tal do D. Daí você já encontra que o valor desse deslocamento na perpendicular vai ser d raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas como nós queremos o tempo, nós vamos dizer que isso corresponde à velocidade relativa. Então, velocidade relativa nesta perpendicular vezes o tempo que vai demorar para o encontro. Douglas, e agora? Bem, a distância d raiz de 3 sobre 2. A velocidade relativa a gente obtém somando estes dois valores. O valor desta velocidade relativa vai ser a velocidade do objeto na direção perpendicular mais o valor da velocidade do espelho nesta direção perpendicular. A soma desses dois. E o intervalo de tempo o problema chamou de alfa. Vamos atrás do valor de alfa, mas aqui nós vamos dizer que d raiz de 3 sobre 2 vai ser igual. Vamos substituir os valores, olha, da velocidade do objeto aqui na perpendicular é v sobre 2. A velocidade do espelho na perpendicular, a gente calculou que era v raiz de 3 sobre 2. Então, mais v raiz de 3 sobre 2. Isso daí vezes o tal do alfa. Vamos aqui cancelar o 2 que está em todos os denominadores e, assim, encontrar o valor de alfa. Racionalizando a expressão aqui, a gente encontra que o valor de alfa é d vezes 3 menos raiz de 3 sobre v vezes 2. E assim, nós terminamos a resolução desse problema. Eu pergunto para você, você acha que essa solução está mais difícil, mais fácil do que você já viu? Conta para mim nos comentários. O que você achou desta solução? Existem outras, existe solução com rotação do sistema de coordenadas, dá para até brincar com determinante de matriz. Bem, mas eu achei que essa foi uma forma até que intuitiva de a gente chegar à resposta. Gostou? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!